Olá, tudo bem? Começamos mais um Estudando com os Pais. Primeiramente, eu gostaria de pedir perdão a cada um de vocês por essas 2 semanas de ausência, porque nós tínhamos algumas atividades emergenciais a respeito por causa do coronavírus, algumas coisas, nós tivemos que fazer alguns atendimentos e eu acabei não tendo tempo de gravar. Mas espero que isso não mais aconteça, mas saibam que vocês sempre estão no meu coração e nas minhas orações. E o tema desse vídeo será Batalha Espiritual. Eu me converti em 1998 na primeira igreja batista de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O meu pastor, um grande pastor, onde que essa igreja era muito tradicional, pastor Roberto Macharetti, um excelente pastor, na qual ele foi ensinado de uma maneira a respeito desse tema, foi passado essa mesma maneira que eles acreditavam, e por muito tempo, então, tanto eu quanto as pessoas daquela igreja, a gente não acreditava muito a respeito dessa batalha espiritual, porque existia muitos exageros de várias igrejas. Muitas igrejas exageravam muito a respeito desse tema e acabamos então, a Igreja Batista, por exemplo, eu vou falar da minha realidade, a Igreja Batista ali onde que eu estava, acabou então neutralizando esse tema e nem tocando a respeito desse tema, erroneamente. Passado o tempo, eu acabei crescendo ali dentro daquela igreja e desconfiando sempre quando as pessoas não falavam a respeito de batalha espiritual ou não batalha espiritual. Então, até que chegou um dia que eu tive que buscar na Bíblia respostas sobre aquilo, ler na Bíblia o que a Bíblia fala de batalha espiritual, ler aquilo que a Bíblia menciona a respeito de batalha espiritual e entender então o que significa isso. É claro que existem muitos exageros, ok? Isso eu não tô abrindo mão disso, porque muitas vezes as pessoas pensavam na sua cabeça, batalha espiritual é isso. Então elas pegavam a Bíblia simplesmente para como se fosse base para aquilo que elas pensavam, que é totalmente errado. Nós temos que ir na Bíblia, ver o que a Bíblia pensa, aquilo que a Bíblia fala, e aquilo então ser a base para nós, não os nossos pensamentos ser a base para nós. Tá ok? Então, eu por algum tempo, eu não acreditava nesse tema e tinha um pouco de aversão a isso, por causa de onde que eu cresci. Então, eu estudei esse tema, li sobre esse tema, busquei na Bíblia aquilo que a Bíblia fala, e eu descobri o seguinte: batalha espiritual, ela existe. Você crendo nela ou não crendo nela, isso não muda a existência dela, porque ela existe. E toda vez que nós pegamos a Bíblia e lemos a Bíblia com nossos filhos, ali existe uma batalha espiritual. Porque o inimigo das nossas almas, ele não quer que o seu filho entenda as Escrituras, ele não quer que o seu filho busque então discernimento espiritualmente, ele não quer isso. E muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes nós esquecemos que existe essa batalha. A Bíblia fala, então, que nós devemos estar em constante oração. O que seria o constante oração? O constante oração é ser vigilante dentro de uma guerra. Quando nós estamos dentro de uma guerra, a qual que nós dormimos com um olho aberto, um olho fechado, porque nós não sabemos quando o inimigo vai nos atacar, então nós devemos estar em constante oração, ou seja, sempre atentos às artimanhas do inimigo, mas também sabendo que quem está do nosso lado é muito maior do que o nosso inimigo. Agora, os nossos filhos, eles não têm ainda maturidade espiritual para batalhar suas batalhas. Por isso que nós, como pais, nós temos que batalhar as batalhas espirituais para os nossos filhos. Porque muitas vezes, quando nós estamos lendo a Bíblia com eles, às vezes as coisas não estão dando certo, às vezes as coisas não estão acontecendo, às vezes o entendimento não está acontecendo, a sua disposição para aplicar o estudo com eles não está acontecendo. Por quê? Porque muitas dessas vezes são batalhas espirituais. Algumas dessas vezes não são, mas muitas dessas vezes são batalhas espirituais. Porque a Bíblia fala que nós temos que discernir a Bíblia espiritualmente. Quando nós estamos estudando a Bíblia, nós estamos alimentando o nosso espírito. Quando as pessoas estão fazendo coisas que não agradam a Deus, elas estão alimentando a sua carne. A batalha espiritual é a batalha nossa batalha espiritual é a batalha do espírito contra a carne. E você acreditando nisso ou não acreditando nisso, existe essa batalha. Porque o inimigo das nossas almas,
Ela não quer que nós enchemos o nosso espírito. Não quer que nós batalhamos as batalhas espirituais por nossos filhos. E muitas vezes nós esquecemos que isso existe. Nós deixamos de orar a respeito disso pelos nossos filhos. Porque a batalha espiritual é algo que nós muitas vezes não queremos falar por causa dos comentários que há, por assim dizendo. A Bíblia fala em João 10:10 que o inimigo, o ladrão, ele só vem para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir a nossa família, ele quer destruir o nosso lar, e nós não podemos deixar disso. Vamos falar o que a Bíblia fala a respeito de batalha espiritual? Vamos ver na Bíblia? Em Efésios capítulo 6, se você começar a pegar o capítulo 6 de Efésios, você vai ver que o capítulo 6 ele começa a falar sobre família, o lar, filhos, mãe, marido, começa a falar sobre isso. E no versículo 11, olha o que a Bíblia fala. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomais toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Nesses 3 versículos, em 7 palavras, Deus faz referência à guerra, colocando que nós estamos numa guerra espiritual, que nós estamos no meio dessa batalha espiritual. E não simplesmente isso. Se você for abrir 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, a 1 Pedro faz um comentário muito importante a respeito de batalha espiritual, que diz o seguinte, olha só, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para que possa devorar. Pedro escreveu essa carta em Roma, no ano de 65 a 68 depois de Cristo. Em Roma, existia alguns tipos de batalhas que nós conhecemos hoje como batalhas de gladiadores. Os gladiadores, por exemplo, no Coliseu, entravam no Coliseu para um batalhar contra o outro para ver quem que vai sobreviver, porque só um poderia sair dali. E no meio deles, no derredor deles, existia o quê? Leões amarrados por correntes. Que se aquela pessoa que estivesse batalhando, ela não vigiasse, ou ela ficasse distraída por algum motivo, e chegasse perto do leão, o que o leão fazia? Abraçava aquele gladiador e matava. Pedro, influenciado por essas guerras, ele diz, cuidado, tenha cuidado. O leão, nosso adversário, das nossas almas, ele é como um leão amarrado, e nós dentro da arena, na qual nós estamos batalhando a batalha espiritual, mas que se nós distrairmos, nós chegamos perto dele, ele nos abraça e nos mata. Mas só que aquele leão, ele está amarrado numa corrente. Ele não tem o domínio de chegar até nós, a não ser que nós possamos nos distrair e chegarmos perto dele. É isso que Pedro está dizendo em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Porque ele faz uma referência da batalha espiritual. Muitas vezes, quando nós estamos estudando a Bíblia com nossos filhos, como eu já disse, as coisas não acontecem. As coisas parecem que estão presas, as coisas parecem que não estão fluindo. E muitas vezes nós temos que continuar insistindo, falando, brigando com o nosso filho. Não. Nós temos que sentar com ele e orar. Sabe por quê? Porque ali há uma batalha espiritual. Porque o inimigo, ele sabe que ele tem pouco tempo. E ele quer levar o maior número de pessoas possíveis com ele para o inferno. E nós, como servos do Senhor, como nosso primeiro ministério que nós temos diante de Deus, que é a nossa família, nós temos que batalhar essas batalhas espirituais para os nossos
por nossos filhos, porque eles não têm ainda maturidade, muitas vezes, para batalhar elas. Então, acredite na batalha espiritual, porque ela existe. E o desafio dessa semana é que você possa buscar alguns versículos na Bíblia a respeito desse tema, batalha espiritual. Você possa ler, estudar e então se compreender cada vez mais esse tema, para que você, como sacerdote do seu lar, você, como auxiliadora do seu marido, possa então batalhar as batalhas espirituais, porque a luta da carne contra o espírito é constante nas nossas vidas. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.